Você já ouviu falar na Chantala? A massagem indiana tem mudado a vida das crianças que experimentam a técnica. Elas ficam mais focadas e aprendem melhor. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós estamos no segundo bloco do Educação. Finalzinho do primeiro bloco, pedi para vocês começarem agora demonstrando como é que é essa técnica para a gente ter assim a visão exata. Tá. Eu vou fazer alguns movimentos simples na boneca. A Chantala geralmente são 10 repetições de cada movimento. Você faz na frente, vira a criança de costas, depois vira novamente. Mas de uma forma geral, você massageia todo o corpo da criança. Então você passa pelo peito, passa pela região do abdômen, trabalha toda a região dos bracinhos. Qual é a intensidade desse toque? Então, tem que ser um toque... Primeiro, a Chantala tem que ser feita com óleo vegetal, 100% vegetal, para você não entupir os poros e não causar nenhum tipo de alergia na pele do bebê. Então, isso é bem importante. Não é indicado usar creme hidratante, nem óleo mineral, porque isso pode dar algum tipo de reação. E aí, no bracinho, eu vi que você faz assim um círculo, né, para um lado e para o outro. Sempre a pegada, né, o toque, ele não pode ser um toque muito superficial e nem, obviamente, você jogar o peso do seu corpo para machucar a criança. Mas tem que ter uma leve pressão até para auxiliar no relaxamento, tá? Então, principalmente na região do abdômen, a gente tem 2 exercícios, um assim, o outro a gente faz a mesma região com o antebraço. Esse daqui é um dos mais importantes para essa parte de cólica, de bebê novinho. E como é que a gente saca assim a diferença de você passar a mão e de você estar passando o antebraço? É mais forte a hora do antebraço? Então, nessa hora, na hora que eu dou o treinamento da Chantala, eu costumo falar, né, toda vez onde você sente que você pode colocar mais o peso do seu corpo, daí você faz com mais delicadeza. Mas, no geral, o toque, você tem que abraçar a musculatura. Porque aqui na boneca, fecha a mão toda. Fecha a mão. A boneca é estática, né? É diferente. O bebê, ele se mexe. Mas o ideal é que você sinta a musculatura da criança, esteja com a unha um pouquinho mais curta para não machucar. Não usar anel, pulseira, essas coisas que podem relógio, machucar. você tira tudo. E viste uma roupa confortável. Tem que ser um momento confortável para quem está fazendo e para a criança que está recebendo. Porque é uma troca direta de energia, a massagem. Então, é importante também você ser vigilante do teu estado naquele momento, na hora de fazer, porque você vai estar beneficiando a criança, mas a criança também precisa do seu equilíbrio. Claro, porque é uma troca de energia, É uma troca de energia, exatamente. Aí esse negócio que eu acho interessante, você faz para uma mão vai para um lado, a outra mão faz para o outro lado. Você faz uma tração na musculatura e o bebê tem a perna muito fofinha, né? Então, é uma forma de você pegar bem as articulações, a musculatura. E depois, a parte do pezinho, que a gente estava falando, você tem na planta do pé a correspondência dos órgãos do corpo. Então, a gente faz a massagem geralmente com o nosso polegar, atravessando todo o pezinho da criança. Mas, para dar um exemplo, aqui a parte do dedão é essa área da cabeça. Aqui são seios nasais e paranasais, onde a criança tem, às vezes, muita sinusite, muita alergia. Então, você tem coração, pulmão, todo o meio do pezinho é a região de aparelho digestivo e essa parte aqui de baixo, intestino. Olha. Aqui, nessa lateral do pezinho, é coluna vertebral. Então, você vê como é importante o toque, como às vezes sem saber... O corpo na planta do pé. O corpo na planta do pé. Bebês e crianças muito pequenas, a gente não costuma massagear por mais de 10 minutos cada pezinho, porque para você não superestimular até os órgãos. Um adulto é diferente, né? A criança, o efeito na criança da massagem é muito mais rápido. E por isso mesmo você vê os benefícios muito rapidamente na criança. Em quanto tempo você faz uma massagem completa no Geralmente bebê? de 10 a 15 minutos a gente completa uma série da Chantala. Quando é o seu bebê e você está com ele em casa e você percebe que a criança está gostando, você pode fazer uma Chantala mais longa, mais lenta e completar a Chantala com um banho. Porque quando você dá o banho, logo depois da Chantala, a água vai tocar pontos do corpo dessa criança em que a sua mão não pôde tocar. Então, o relaxamento vai ser mais profundo. Depois com o banhinho. E aí, essa etapa que virou de costas, você está passando, passa a mão nas costas todinho. Isso, a gente já aplica o óleo,
faz essa parte. O bebê muito novinho, ele passa muito tempo ou deitadinho no berço, no bebê conforto, e ele cria muitos pontos de tensão na coluna. Então, essa parte das costas é muito importante de você massagear, porque vai trazer um bem-estar para a criança. Certo. Ao longo do dia, para ela dormir melhor. Então, você vê que eu tô passando a mão. Total sentido que você está falando. Né? Muito. E aí depois completa e vai até o final. São movimentos muito simples. A Chantala é uma massagem muito simples. A continuação da Chantala para se massagear um adulto é a massagem ayurvédica, que é uma massagem indiana que você faz com banho de óleo bem aqui no centro da testa. É uma técnica diferente, mas seria a continuação no adulto. Mas a Chantala na criança é composta de movimentos muito simples. A única situação onde a Chantala é contraindicada é quando a criança tem febre ou diarreia, porque você pode intensificar o quadro. Então ela não pode estar com esse tipo de mal-estar. Aliás, ninguém deveria receber a massagem quando não está se sentindo bem. A criança tem que estar bem. No final de uma gripe, tudo bem. Ela só não pode estar com febre porque pode elevar a temperatura corporal ou estar com diarreia. Perfeito. Não, é bom, né, dar esse toque, porque às vezes as pessoas vão começar a estudar em casa, viram aqui, deixa eu começar no pezinho, na mãozinha, então, se tiver qualquer problema, não é legal aplicar Chantala na criança. Isso. E até mais ou menos que idade que é aconselhável Aconselham fazer? até a fase pré-escolar, mas eu, como eu falei, eu fiz no meu filho até ele ter 8 anos de idade. Então, que ele aceitava bem, eu achava que era possível fazer. Na verdade, não tem idade. Enquanto for confortável e a criança aceitar bem e você observar que os benefícios daquele tratamento, você pode fazer até quando quiser. Caroline, como é que tem sido, o que a Chantala tem trazido para você? Você ali aplicando nas crianças, o que mudou na tua vida? É muito gratificante, né? Como ela falou, o retorno é muito rápido. E o retorno de afeto também. Então, não só assim, a prática que eu não conhecia, que eu aprendi, o fato de eu estar estudando psicologia e poder trabalhar essa questão de desenvolvimento na prática, né, lá na creche, mas eu acho que é o retorno afetivo mesmo. Você vê que conforme vai passando, as crianças vão se acostumando com você e vão te dando esse retorno de afeto. Receber carinho é sempre muito bom, muito né? bom. Algum caso chamou a sua atenção? Tem um caso lá que a gente se orgulha muito, que foi uma bebê que chegou pra gente, ela tinha em torno de 8 meses, ficava muito no bebê conforto e era muito avessa a toque, né? As próprias professoras tinham dificuldade de trocar a fralda, ela chorava muito. Então, inicialmente, a gente não preferia nem fazer todo o processo com ela, fazia a perninha, o bracinho, ia ganhando a confiança dela e ela ia relaxando, até que hoje ela chega até a dormir quando a gente faz a Chantala, né? Fantástico isso, maravilhoso. Né? Você levar para um ser humano, para uma criança, para um adolescente, até para um animalzinho, o aconchego do toque, né? Você apresentar o toque para a criança. O que a gente observou, principalmente em creche pública, é o quanto a Chantala ajuda nesse processo de adaptação do bebê na creche. Porque a criança entra na creche com 6 meses, em geral, e é um afastamento muito brusco da mãe. Muitas crianças ainda estão sendo amamentadas e é uma choradeira. É difícil para o bebê e é difícil para os pais. Então, quando a gente introduz a Chantala no berçário, você observa, assim, em questão de 2 semanas, aquelas crianças começam a se adaptar e a interagir umas com as outras com muito mais facilidade e solicitam muito menos para ficar no colo de um adulto. Então, o benefício é muito amplo dentro de uma creche, dentro de um berçário. E aí o pessoal que tem, por exemplo, uma criança de 5 anos, uma criança de 7 anos, fala assim, caramba, eu tô fascinada por isso. Pode ser aplicada a Chantala, vai ter efeito semelhante? Sim, qualquer massagem é benéfica, né, quando bem aplicada. Então, o que eu sempre oriento para uma criança que nunca recebeu uma massagem, você pode acostumar primeiro com toques no pé, na mão, e às vezes só uma massagem na barriga, até que essa criança se acostume a esse toque diferente, que é um toque diferente de uma troca de fraldas, de trocar roupa, né, do banho. Então, começa com pequenos toques e depois observa se ela aceita uma sequência completa da Chantala, faz uma sequência menor. O importante sempre da Chantala é você fazer a sequência completa dela. Mesmo que você não faça 10 repetições de cada... Mas você faz uma completinha. Mas você faz ela inteira.
Ana Luísa, com isso, mais de 1.000 crianças já passaram pelo teu projeto, já experimentaram dessa tua experiência, e aí o negócio acabou evoluindo um pouquinho também para uma pré-alfabetização. Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido isso. Isso, o projeto, na verdade, o livro Sinfonia do João deu origem a esse projeto, o ABC do Coração Integrado, que é um projeto para creches públicas, para que você leve para a criança de baixa renda essa qualidade dos estímulos de 0 a 4 anos. Então, no berçário, a gente atua com a Chantala, que é o primeiro contato, é o tato, é onde você vai primeiramente ensinar essa concentração de 1 para a criança. Quando essa criança recebe durante 1 ano a Chantala no berçário e vai para as turminhas de maternal, ela já entra dentro do projeto com atividades de pré-alfabetização que seriam nada mais do que brincadeiras com as letras do alfabeto, leituras de livros, joguinhos, que são atividades complementares à proposta pedagógica da creche. Então, na verdade, tanto a Chantala quanto essas atividades que a gente faz com as crianças mais velhas são complementares para você ensinar a criança a se concentrar, ensinar essa criança até a entender uma atividade dirigida, que é super importante para quando ela precisar de fato ter um foco, precisar se concentrar. O processo de alfabetização demanda muito da criança, né? Com certeza. E a gente está numa época de muitos estímulos visuais, né? Toda essa parte dos eletrônicos é ótima, por um lado, mas por outro lado desvia muito a concentração da criança, quando ela precisa de um tempo de concentração maior e para fazer atividades que não estejam ligadas a um equipamento eletrônico. Sim, sim. Agora, eu queria que você contasse a história da tua primeira turminha, né? Como é que você começou a colher os frutos daquilo que você aplicava no João e via que estava certo com ele, e com a tua primeira turminha numa creche municipal, o retorno que você teve da escola para a qual eles foram, né? Como é que foi isso? Conta aí. Eu tive uma abertura muito boa de uma diretora da creche que a gente faz o trabalho e ela me deixou acompanhar um grupo de crianças durante 4 anos. Então, durante esse processo, além de terem recebido continuamente a massagem, a gente acompanhou um grupo de 24 crianças recebendo atividades de 1 para 1, ligadas ao alfabeto. E com essa proposta, na verdade, de melhorar vocabulário, melhorar toda essa parte de estímulos. E ao final dessa experiência de 4 anos e meio, na verdade, que é quando elas saem da creche e foram para outras escolas, a creche recebeu o telefonema de várias diretoras de escolas municipais perguntando o que aquelas crianças tinham de diferenciado. Porque elas eram mais atentas, elas se comportavam melhor em sala de aula e tinham um poder de concentração realmente maior. E foi aí que a gente conseguiu oficializar o projeto na prefeitura e ter depois o apoio de voluntários. O projeto está no Rio, está em São Paulo, já temos uma parceria na Flórida com uma organização e aí está... Perfeito. Imagina a sua emoção, né? Sim. De ficar recebendo essas ligações de outras escolas. Caramba, o que aconteceu com essas crianças? Parabéns, Obrigada. Viu? Sucesso no seu trabalho, que possa cada vez mais se multiplicar e levar a felicidade e o toque, o carinho, o acolhimento para tantas crianças que a gente tem aqui. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho também, viu? O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira tem mais. Encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Eu quero ter um programa de TV que eu possa cozinhar e fazer novas receitas para todo mundo ver minhas receitas e também cozinhar. Aí eu também quero ter um livro autografado de mim e para estar na livraria para todo mundo ver as receitas. Quando eu crescer, eu vou querer ser uma cantora.